Olá, eu sou Rediane Nascimento, presbítero na Igreja Brasil para Cristo, aqui no Mandaqui. E para mim é um grande prazer estar juntinhos com vocês nessa série Conectados com a Palavra. Para mim é uma grande honra estar aqui trazendo algo para nós aprendermos cada vez mais na Palavra do Senhor. Então quero te convidar a você, junto comigo, nesses 8 capítulos que tem o tema Israel, uma semente transformada. Então desejo que todos vocês sejam ricamente abençoados. Bom, gente, deixa eu falar um pouquinho aquilo que nós vamos conhecer nesses capítulos. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a legislação, sobre a Constituição, que Abraão, que era avô de Jacó, Isaac, que era pai, e o próprio Jacó, eles estavam sujeitos. Por isso que muitas coisas que aconteceram na Bíblia, a gente muitas vezes passava os olhos e a gente não entendia. Mas nesses capítulos nós vamos entender um pouquinho sobre o que era a história ali que acontecia, tanto em Ur dos Caldeus, no Egito. Então quero convidar vocês a pegar a sua caneta, o seu caderno de anotações e você anotar tudo e também pesquisar. Não fique somente com a fonte que eu te der. Pesquise, busque cada vez mais a palavra do Senhor. Seja curioso, porque a palavra do Senhor, ela está cheia de curiosidades para você aprender juntinhos com o Espírito Santo de Deus. Então, eu quero te convidar às sextas-feiras, está comigo, sexta-feiras à noite, está comigo no Conectados com a Palavra. Vai ser um grande prazer adentrar as portas da sua casa e sentar aí juntinhos com você na sua sala para junto nós aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardar, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem buscar. Aleluia! Você pode glorificar a ele. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e aleluia! Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem, essa é a nossa esperança.
Bom, nós estamos aqui no episódio número 1 dessa série, Israel, uma semente transformada. Jacó, uma semente rejeitada, é isso que nós vamos ver no episódio de hoje. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis 25, do 19 até o 28. Gênesis 25, do 19 até o 28, que diz assim: São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse: Por que isso está me acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso, deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurando o calcanhar de Esaú. E por isso, lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Então, antes de nós começarmos, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e trazer a revelação da sua palavra a nós. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós desejamos cada vez mais a revelação da Tua palavra. Senhor, aqui a pregação, aquilo que foi preparado, também foi fruto de pesquisas, mas que em nome de Jesus o Senhor venha revelar a Tua palavra em nossos corações, porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. O episódio de hoje nós vamos falar de Jacó, um jovem rejeitado por seu pai, porém Deus o elege como um patriarca de um povo. Nesse estudo eu quero trazer não somente a vida de um homem, no caso, a vida de Jacó, mas também a formação de um povo tão amado por Deus, e falar de quantas possibilidades que deram certo seguindo uma linhagem escolhida por Deus, mostrando que Deus sempre tem o seu modo de agir e algo mais para a vida dos seus eleitos, e algo mais para a vida dos seus eleitos. A nossa saga começa com a história de Jacó, que recebe uma profecia ainda no ventre da sua mãe. Como você viu ali em Gênesis 25, 23, o Senhor falou para Rebeca que Jacó, o segundo povo, ia ser mais poderoso do que o primeiro, e que o primeiro povo, que é o povo de Esaú, ia servir o mais moço. Lembrando que essa gravidez é uma impossibilidade. É uma das impossibilidades citadas, pois Rebeca era esposa de Isaque, porém ela era estéril. Mas essa profecia, ela é rejeitada por Isaque. A palavra tem mostrado aqui que Isaque amava mais a Esaú do que a Jacó. Por quê? Esaú, ele se torna um homem forte, um homem poderoso, um homem que amava a natureza, amava a aventura, aquela vida aventureira,
A caça, era um hábito, era um habilidoso caçador. Porém, Jacó era um homem pacato. Era um homem pacato e a sua mãe amava a Jacó. Por quê? Ele ajudava nos deveres de casa. Ele ajudava ali nos afazeres do dia a dia. Imagino que Isaac olhava assim e falava: meu Deus, esse menino não vai dar nada. Em vez de estar caçando ali com seu irmão Esaú, ele está aqui cuidando das coisas de casa. Mas Deus, ele olha para Jacó. Porque sempre quando Deus olha para alguém, ele não vê o estereótipo. Ele não vê essa casca, mas ele vê o nosso interior. E Deus não queria mudar o costume e a moral daquela época. Porém, ele está acima da moral e conhecia tanto Esaú como Jacó desde o ventre da sua mãe. Em Salmos 139:13 diz assim: pois tu formastes o meu interior, e tu me teceste no ventre da minha mãe. Deus conhece a cada um antes mesmo. Quando nós ainda éramos uma massa uniforme, Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E Jacó, ele nasce depois do seu irmão Esaú, sendo eles gêmeos, né? O nome Jacó é dado ao menino por causa de um costume local. Esse costume local era o seguinte: quem segurava o pé de outra pessoa tinha uma brincadeira naquela região. Então o nome de Jacó, tá? O nome de Jacó, enganador, ele é dado por uma situação que Jacó estava segurando o pé do seu irmão, né? O calcanhar do seu irmão. Por esse motivo, põe-se o nome de enganador. E nós vamos descobrir muitas coisas aqui sobre a vida de Jacó. Por Deus conhecer tanto o interior de Esaú, e também o coração do seu irmão Jacó, Deus escolhe a Jacó como um príncipe e aprova Jacó, mesmo conhecendo os seus defeitos. Deus nos escolheu mesmo conhecendo os nossos defeitos. Defeitos esses que nós temos que lançar sobre a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, para nós sermos tratados. Mas Deus também conhece as nossas virtudes. E Deus conhecia também as virtudes de Jacó. Porém, por conhecer a natureza de Jacó, por não honrar aquilo que é digno, que era a sua primogenitura, que era algo que ele tinha recebido naturalmente, Deus reprova a Esaú. É muito interessante que nós vamos falar um pouquinho sobre o código de Nuce. Eu vou até pedir para colocar a imagem do código de Nuce. E eu vou explicar para vocês o que é o código de Nuce. O código de Nuce, ele foi descoberto em 1840, no meado desse ano. E ali, esse código de Nuce, ele é decifrado. Por quê? Aquele código trazia o costume daquela terra local, no caso, Ur dos Caldeus, né? Então, existia essas tabuinhas, eles descobriram essas tabuinhas e ali estavam os costumes, obrigado, viu? Ali estavam os costumes daquela época. Então, quando Jacó, ele faz aquele ensopado de lentilha, aquele prato saboroso, ele compra a primogenitura de Esaú. E é onde muitas pessoas julga Jacó como enganador, mas sem esse conhecimento. Por quê? No código de Nuce, fala que o irmão mais velho, poderia vender a primogenitura aos seus outros irmãos. Então, aquilo que Jacó faz é algo que é o costume daquela terra. Por isso que quando o Senhor, ele chama Abraão, o avô de Jacó, para tirar de Ur dos Caldeus,
Porque aqueles costumes não agradavam tanto o Senhor. E ele fala: saia do meio da tua parentela, Abraão. E Abraão sai. Porém, nós vemos aqui que aqueles costumes, eles continuavam na vida, tanto de Abraão, como na vida de Isaque, e agora na vida de Jacó. Por quê? Era uma legislação, era uma constituição que constituía as leis daquela terra. E nós vamos trazer também muito sobre o código de Núci. E Jacó, o que ele fez foi só um costume daquela terra. Então, muitas vezes, eu associei o nome de Jacó por essa atitude de comprar a primogenitura do seu irmão Esaú. Mas quando eu estava pesquisando o código de Núci, eu comecei a ver que era algo normal. Porém, o Senhor rejeita a Esaú, porque cabia a Esaú não vender o seu direito de primogenitura. Ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém pega Deus ali por um instante: peguei de surpresa o Senhor. Não, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de tudo que vai acontecer. Então, Esaú, ele era bem visto pelo seu pai. Porém, Jacó era o preterido da sua mãe. E essas preferências começam a se tornar ali uma disputa conjugal. Pois, apesar de Esaú, irmão de Jacó, ser o primogênito, Deus já teria escolhido Jacó como o maior entre os irmãos. Rebeca reconhecia essa bênção sobre Jacó, porém Isaque era resistente. Até mesmo, gente, porque essa profecia, ela foi dada para Rebeca, a mãe dos meninos. Foi quando quando a Rebeca vai consultar a Deus, que ela recebe essa profecia de Deus. E não foi Isaque que recebeu essa profecia. Então é algo muito interessante. A Bíblia, ela é cheia de detalhes, ela é rica em detalhes. Nós temos que ser enriquecidos com a palavra de Deus, pois aquilo que a palavra diz acontece em nossas vidas. Pois a palavra do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores. Então, eu coloquei até um subtema aqui, gente: em defesa de Jacó. Eu vou sair em defesa de Jacó. Não sei se você vai concordar comigo, porém, eu vou apresentar a minha tese. A história de Jacó começa a se desenvolver quando ele, desejoso da bênção tão sonhada. Gente, uma pessoa que gostava de bênção era Jacó. Eita, nós, a ponto de brigar com o anjo de Deus, com o próprio Deus, e falar: enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te largo. Mas isso aí daqui a pouco nós vamos desenrolar um pouquinho mais para frente, né? Agora nós vamos ver a história de Jacó. Então, imagino que a sua mãe contando a ele sobre a promessa que Deus tinha feito para ele e a sua descendência, o seu coração encheu de alegria. Mas ele estava associando a bênção de Deus com a primogenitura. E aí eu quero perguntar para você: que mal Jacó fez? Eu não vejo ali um prato de comida, um mal. Porém, o seu irmão, ele não dava valor às coisas de Deus, às coisas sagradas. Tanto é que, para aborrecer os seus pais, ele começa a casar com as mulheres ali da região. Mulheres que causaram dor, tanto para Rebeca quanto para Isaque. Então, por isso, a gente vê tudo aquilo, né, que Esaú passou. Gente, também em defesa de Jacó. Quando Jacó engana a Isaque, quando ele já perde as suas vistas, ali ele está bem velhinho, Isaque. Jacó, ele chega para sua mãe, quando a sua mãe fala para ele:
Jacó, você vai fazer assim, assim e assim, porque o seu pai vai abençoar com a bênção a bênção final, a vida de Esaú. Imagino que Jacó, ele ficou muito triste no seu coração. E aí a sua mãe, Rebeca, ela fala para Jacó, você vai fazer dessa maneira. Você vai pegar ali um animal no quintal, vai fazer um ensopado, isso daí você sabe fazer, e você vai entregar para o seu pai. Ele falou, mas mãe, eu não tenho pelo igual o meu irmão Esaú. E aí a sua mãe, ela preparou todo o esquema, ela preparou todo o cenário. E Jacó até fala, mas mãe, e se o meu pai descobrir? E aí ela fala, que essa maldição caia sobre mim. Gênesis 27, 11 e 13, diz assim, ó, Gênesis 27, 11 e 13, gente, fique aí com a sua Bíblia aberta, tá? E nós vamos desenvolver nesse tema aqui em cima do livro de Gênesis. Então, Gênesis 27, 11 a 13 diz assim, mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa, e se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como um zombador, e trarei sobre mim maldição, e não bênção, mãe. E a mãe respondeu, caia sobre mim essa maldição, meu filho, faça somente o que eu digo, e vai e traga cabrito para mim, traga o cabrito para mim. Uma coisa que Jacó era um menino obediente, sabia obedecer os seus pais. Mesmo a Rebeca trazendo sobre ela uma condição de maldição, Jacó ele foi e obedeceu a sua mãe. Isaac foi enganado, mas não foi pelo plano de Jacó, e sim pela astúcia da sua mãe, porque amava mais a Jacó e não Esaú. E mesmo sabendo, Isaac ia abençoar a Esaú e não Jacó. A gente vê essa disputa. Ao mesmo tempo, enquanto Jacó ele era obediente aos seus pais, havia uma grande disputa entre a Rebeca e Isaac, de não querer fazer aquilo que Deus tinha determinado, no caso, Isaac. Então Jacó começa a ser perseguido pelo seu irmão Esaú, pelo fato de ficar irado ou envergonhado pela sua atitude de desprezo para as coisas de Deus. Aí Esaú, ele sai no encalço do seu irmão, porém esse vai buscar um asilo, na casa do seu tio Labão. E sobre o envio de seu pai, Isaque, no meio do caminho, Jacó teve uma visão de Deus. E ali ele reconhece que o próprio Deus queria falar com ele. Jacó ele teve um encontro com Deus, e esse encontro, para a vida de Jacó, foi um norte para a sua caminhada. Pois ali o Senhor se revela para ele. E nesse encontro o Senhor mostra qual que era a vontade dele sobre a vida de Jacó. Está em Gênesis, gostaria que você anotasse, tá? E depois você lesse aí na sua casa, tá certo? Gênesis 28, do 10 ao 17. E aí nós vamos ver aquilo que o Senhor revela a Jacó. E aí vocês podem estar me falando, mas ele enganou. Mas ele falou, ele se passou pelo seu irmão. Gente, é o seguinte, se tivesse tudo isso acontecido, Deus não estaria com Jacó nessa caminhada. Deus ainda se revela a Jacó. Eu não vejo na palavra de Deus, Deus rejeitando a Jacó. Não estou falando do povo, estou falando do homem Jacó, do patriarca Jacó. Agora sim, sobre Israel, o Senhor fala, sobre Esaú. O Senhor fala que ele tinha rejeitado Esaú. Deus não rejeita Jacó.
E aquilo que Deus mostra para Jacó, primeiramente, a visão. O versículo 12 mostra o Senhor dando a visão para Jacó. Em segundo lugar, qual que era a missão? Nós temos que ter um norte das coisas. Nós temos que ter uma visão e nós temos que ter também a visão. E ali o Senhor mostra o sustento, entrega para ele a promessa e mostra para ele o que é ser um homem que tem reverência e temor. E Jacó continua a sua jornada rumo ao propósito que Deus tinha dado a ele e chega até a casa de Labão. E aí começa a história. Aí começa uma história de amor, porque quando Jacó chega na casa de Labão, ele encontra com Raquel e se apaixona por Raquel. Labão fere a Jacó nos seus sentimentos, porque Jacó ficou tão enamorado por Raquel, e ele desejou trabalhar gratuitamente por Raquel. E Labão, por ser uma pessoa muito esperta, porque Deus tira Jacó de Ur dos Caldeus, tira Abraão de Ur dos Caldeus, porém Labão continua naquele mesmo sistema, segundo o que nós falamos sobre o código de Nússi. Põe de novo aí, põe aquela segunda imagem do código de Nússi, por favor. Para nós podemos olhar, essa pedra e não entender nada, mas essa pedra, ela é muito preciosa, ricamente, historicamente falando, porque ali vai mostrando muito sobre a vida de Jacó. Então, quando Jacó está lá na casa de Labão, obrigado, Jacó está na casa de Labão, e aí Labão engana ele, e aí eu fui consultar no código de Nússi. Labão engana porque realmente era a tradição ali, sobre aquele local. Ele não poderia casar com a mais velha e tal. Não, era mentira. Ele engana Jacó. Aí sim, Jacó, ele é um homem enganado. Porém, ele começa a ter estratégias. E no dia do casamento de Jacó, quase eu pulo o casamento de Jacó. No dia do casamento de Jacó, quando Jacó, ele se deita ali com a sua esposa, no dia seguinte, quando ele acorda, já não é mais Raquel, é a sua irmã mais velha, é a Lia. E aí Jacó, ele fica muito enfurecido, mas concorda em trabalhar mais 7 anos pelo amor de Raquel. Mais 7 anos, 14 anos. E aí vai nascendo os filhos. E pela estratégia que Jacó tem, ele se torna um homem riquíssimo. Você pode consultar em Gênesis 30, do 37 ao 43. E ali ele se vê obrigado a sair de perto, ali rumo ao desconhecido, na volta da sua terra. Por quê? Labão convidou a Jacó para sair da sua terra, porque ele ficou muito riquíssimo. Tá? Os detalhes, como Jacó fica riquíssimo, você pode pegar aí em Gênesis 30, 37, 43, porque você vai ter na íntegra. Eu só quero falar para vocês que assim, Deus transformou a vida de Jacó. Deus transformou aquele homem que era um enganador, tinha esse estereótipo. As pessoas olhavam para Jacó, lá vem o enganador. Muitas pessoas têm colocado muitos codinomes sobre a nossa vida, mas nós temos que ver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E Jacó, no meio da sua história, ele tem um encontro com Deus. Agora Peniel, o Senhor se revelando a Jacó, o anjo do Senhor, uma teofania. E Jacó segura o anjo, ele agarra aquele anjo e fala: eu só saio daqui se o Senhor me abençoar. E enquanto o Senhor não me abençoar, eu não saio daqui. E aí o anjo viu, pela persistência de Jacó, o anjo toca a coxa de Jacó. Jacó fica defeituoso, mas ele é abençoado. Então a história de Israel teve o seu começo, o meio e o fim. E o homem Israel, porém, a história de Israel,
E por quê? Jacó, ele teve o seu nome trocado. Jacó, ele foi transformado pelo Senhor. Ele teve o seu nome trocado. O Senhor não tem um nome do passado para você, aquilo que você foi, aquilo que as pessoas pensou que você era. O Senhor tem um novo nome para você. Jacó era um enganador. Porém, depois daquela luta, Jacó se chamava aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Jacó, ele teve a sua vida mudada. Então, em nome de Jesus, não aceite mais que o passado venha te acusar. Jacó, ele só viveu o novo de Deus porque ele começou a olhar para Deus, não pelo seu passado, as suas dificuldades. Jacó era alguém improvável, mas Deus o levanta como um homem de honra. Deus pode fazer isso por você também, e pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pode imaginar. Gente, no decorrer desses episódios, nós vamos trazer cada vez mais a história tanto do homem Jacó, mas também do povo de Israel. E em nome de Jesus, eu quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça, e eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi exposta aqui, Senhor, nesse dia, e que em nome de Jesus, cada um possa observar a tua palavra e desejar vivê-la, Senhor. Assim como Jacó, um homem que recebeu uma promessa, e ele enfrentou toda e qualquer situação, Senhor, mas viveu a tua promessa. Assim somos nós, assim somos nós. O Senhor nos chamou para ser filhos, e através da fé do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos faz filhos. E que em nome de Jesus, que nós possamos viver como filhos do Altíssimo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Gente, eu vou ficando por aqui, que você receba do Senhor toda a bênção em nome de Jesus. Tchau. Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos num ponto crucial aqui da nossa ministração e também um ato de louvor que nós vamos entregar ao nosso Deus. Nós estamos para falar sobre os dízimos e as ofertas. Lembrando vocês que o Antigo Testamento traz sobre a revelação do Espírito Santo de Deus, a ministração sobre dízimos e ofertas. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós ali vemos judeus maduros, cristãos maduros, que entregavam os seus dízimos e as suas ofertas e iam mais além. Eles entregavam muito mais ao Senhor. Então, entregar os dízimos e as ofertas é um ato de louvor a Deus. Eu quero ler um texto com vocês que está em Atos 2, do 42 até o 47, e diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, vou dar uma ênfase, louvando a Deus e cantando com simpatia, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. É dessa maneira que nós temos que viver. É dessa maneira que a alegria de podermos entregar algo ao Senhor tem que estar em nossos corações. E cabe a nós entregar aquilo que pertence ao Senhor, os dízimos e as ofertas. Então quero te convidar, mas com muita alegria, a você entregar a sua oferta e o seu dízimo.
E está aparecendo na sua tela as contas da nossa igreja para você materializar essa obra tão abençoada, tão linda que o Senhor confiou em nossas mãos. E eu quero orar pela sua vida. Então gostaria que você levantasse a sua mão, fechasse os teus olhos e oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti para entregar aquilo que te pertence, os dízimos e as ofertas, porque a nossa vida nós já entregamos em Tuas mãos e nós desejamos ser mordomos fiéis. Por isso, usa as nossas vidas e que nós possamos entregar aquilo que te pertence com alegria. E nós te agradecemos, porque se hoje nós estamos entregando, porque foi o Senhor que colocou em nossas mãos. Por isso receba, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome, os nossos dízimos e ofertas que estamos colocando diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Então faça deste modo, entregue aí a sua oferta, o seu dízimo e seja feliz, seja abençoado no Senhor. Cheio de amor que só Ele tem. Erga suas mãos cansadas e peça pra Ele segurar, pois Ele está aqui para te livrar. Alguém quer te derrubar, alguém quer te maltratar, mas Cristo venceu por ti, lutando você vencerá. Cristo breve vai voltar, seu povo Ele vai levar, e lá estaremos em paz, ao lado do Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, que bom que vocês estiveram juntinhos com a gente. E nós chegamos ao final de mais um episódio dessa série Israel, uma semente transformada. Eu conto com vocês às sextas-feiras e eu peço humildemente para que você compartilhe a este estudo a outras pessoas. Compartilhe o link da nossa programação àqueles que você deseja alcançar com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te agradecer por toda a atenção que você deu a nós e que todas as sextas nós vamos continuar com essa série e que o Senhor venha enriquecer cada vez mais a nossa vida com a sua palavra. Gente, muito obrigado você que abriu as portas da sua casa para nós adentrarmos com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor continue guardando. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, que em nome de Jesus Cristo nós venhamos aprender mais da Tua palavra, porque a Tua palavra ela é preciosa, preciosa àqueles que falam, preciosa àqueles que ouvem, e que cada vez mais o Teu Espírito venha trazer a revelação sobre as nossas vidas da Tua palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Gente, deixo com vocês um forte abraço e um grande beijo no seu coração. Tchau, até o próximo capítulo.